A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Queremos nesta tarde, sábado, nesta tarde linda, nessa tarde maravilhosa, queremos desejar que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida e a vida da sua família. Queremos deixar aqui, meus irmãos, da parte de Deus, uma palavra que veio ao nosso coração agora à tarde. Eu acabei de almoçar, graças a Deus. Estava deitado aqui um pouco, mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra da parte de Deus para você que está me assistindo em algum horário aí do dia, e algum dia que você for me assistir aí, receba essa palavra em nome de Jesus. Se encontra em Filipenses capítulo 4, pegue sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o versículo 13 diz: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenhas lembrado, mas não tenhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo de 10 a 13. Bom, antes de entrarmos nestes textos bíblicos de forma direta, vamos fazer aqui um resumo do que foi a vida do apóstolo São Paulo. Os irmãos que leem a Bíblia, os irmãos que conhecem bem a palavra do Senhor, sabem que Paulo, ele era, antes de se converter ao Senhor Jesus, ele era um homem que era perseguidor da igreja. Ele gostava de perseguir os cristãos. Paulo tinha duas nacionalidades, Paulo era judeu, Paulo também era romano. E Paulo recebia autorização dos principais sacerdotes da religião judaica, que eram sacerdotes que eram instituídos por Roma, já que Israel estava subjugado por Roma. Esses sacerdotes davam cartas de liberação para que Paulo perseguisse, prendesse e até açoitasse os cristãos daquela época, logo depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Tá? Então o que acontece? A Bíblia diz que no caminho de Damasco, Paulo indo prender os cristãos, chegando lá, no meio do caminho, Jesus se revelou a ele de uma forma maravilhosa, tá? Representado por uma luz que a Bíblia diz que era mais brilhante do que o sol. Se você acha que o sol é brilhante, então Jesus é tido na Bíblia como a luz mais brilhante do que o sol. Então, Paulo indo, buscar para prender os cristãos, Jesus se revela a Paulo ali, e a Bíblia diz que Paulo caindo em si, quando a Bíblia diz cair, tanto se refere a cair se ele estava andando de cavalo, a Bíblia não confirma sobre isso, tá? Se ele estava andando de cavalo, ou também se refere a cair em si, tá? Caiu a ficha. Ou seja, Jesus falando com ele ali: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Então o que acontece? Paulo, depois que se converte a Cristo, a Bíblia vai dizer que Paulo se tornou o maior apóstolo dos gentios. Ou seja, ele foi escolhido para levar o evangelho para os gentios. A partir daí, meus irmãos, a Bíblia diz que Paulo passa de perseguidor para ser perseguido. Ou seja, Paulo vai sofrer tudo aquilo que ele praticava, que ele fazia com os cristãos daquela época. Paulo passou por vários sofrimentos. Paulo passou por nudez, fome, perseguição, foi preso várias vezes, foi açoitado em praça pública, foi mordido por uma víbora, sofreu naufrágio, tá? Todos os tipos de sofrimento que o ser humano possa passar sobre esse mundo, Paulo sofreu. Mas no capítulo 4 de Filipenses, Paulo está mostrando aqui aos irmãos de Filipos, aos cristãos de Filipos,
que apesar de que ele estava necessitado, porque quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso em Roma, tá? E é o contraste, porque mesmo Paulo preso, Paulo pede para que os irmãos filipenses se regozijassem no Senhor, se alegrassem. Ele chega a dizer assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Eu outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, os estudiosos bíblicos, os teólogos, consideram essa carta como a carta da alegria, mas é um contraste. Por quê? Porque Paulo estava preso, tá? Então, Paulo está ali escrevendo, e no capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13, ao qual nós lemos, Paulo vai dizer o seguinte, que se alegrava pela vida fervorosa dos irmãos e a forma como os irmãos filipenses tinham socorrido a Paulo na sua necessidade, tanto a Paulo como algumas igrejas, como a igreja de Tessalônica. E Paulo está aqui agradecendo e dizendo assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo era fabricante de tendas, Paulo era bem empregado, Paulo ganhava dinheiro, Paulo trabalhava. Ele não vivia do evangelho, ele trabalhava. Mas em algum momento da sua vida, Paulo vai necessitar. Paulo vai precisar dos irmãos filipenses, e os irmãos filipenses o socorreu. E Paulo aqui está agradecendo. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Mas no versículo 13 ele diz a frase que eu considero como uma das frases mais lindas do Novo Testamento, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu já passei por todos os sofrimentos que vocês possam imaginar. Todos os sofrimentos que vocês imaginarem, eu já passei fome, nudez, tudo. Mas eu aprendi a me contentar com o que tenho. Eu aprendi a contentar-me com pouco, com muito. Eu sei viver no pouco, eu sei viver em abundância, eu sei viver com alegria, eu sei viver com tristeza, eu sei viver com angústia, eu sei viver... Ou seja, Paulo dá uma aula de como suportar todos os sofrimentos e as aflições desse mundo. E o que eu quero dizer, trazer nesta tarde para vocês, se contente com o que você tem, meu irmão e minha irmã, porque o pouco que você tem foi dado por Deus. Se você tem muito, também foi dado por Deus. Então se contente com o que você tem. Se você tem pouco, e eu quero aqui me dirigir àqueles que têm pouco, que muitas vezes quando olha para sua mesa, tem pouco para dar para ele ou para ela, para seus filhos, para quem tem família, e até se entristece com isso. E eu quero dizer nesta tarde de sábado que Deus manda te falar, não te preocupa, te contentas com o que tens, porque a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Vocês lembram daquela viúva em que Deus manda Elias para a casa da viúva e diz assim, eu ordenei uma viúva para que te sustente. Mas quando chegou lá, com certeza alguém em sã consciência poderia achar que aquela viúva fosse uma viúva rica, tá? Tivesse condições de sustentar o profeta, mas chegando lá a Bíblia diz que a viúva estava catando gravetos para comer. E o pouco de farinha que ela tinha e de azeite que ela tinha, ela ia fazer um bolo para ela e o filho, e depois dali, diz ela na palavra dela, né? Iria morrer de fome, ou seja, ela não trabalhava, o filho dela não trabalhava, ela catava gravetos. Mas o apóstolo, mas o profeta Elias diz, faz primeiro para mim, faz um bolo para mim, porque a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. Tá? Então nesta tarde, tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o que você esteja passando, a aflição, as aflições da vida, as necessidades da vida, os labores dessa vida, mas se contente com o que você tem. Seja um agradecido, seja uma agradecida a Deus. Agradeça por tudo ao Senhor. O apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Glória a Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então o apóstolo
ele se gloriava de servir a Deus e de sofrer tudo que ele sofreu, e Deus lhe dando força para suportar tudo aquilo que ele passou. Em um dos versículos, Paulo diz que quando eu achei que estava fraco, eu estava forte. Porque Jesus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Glória a Deus. Quem sabe o Espírito Santo esteja falando ao seu coração nesta tarde. Se contente com o que você tem, porque a graça de Deus te basta. Oh, aleluia! Tudo você pode naquele que te fortalece. Por isso, eu quero encerrar dizendo: Deus vai te dar força para suportar esse deserto. Deus vai te dar força para suportar essas aflições. Deus vai te dar força para suportar essa dificuldade. Seja fiel no pouco. Jesus disse: seja fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você for fiel com o pouco que você tem, Deus vai te colocar no muito. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.